pessoal, bem-vindo a mais um episódio de hoje. Coisas envolvidas. Hoje estou com o vereador Guilherme, daqui Mineiro do Tietê. Obrigado por você aceitar esse convite, viu, Guilherme? Bom dia, Serginho. Eu que agradeço pelo convite de ter convidado para fazer parte desse programa, que é novidade aqui no interior, né? Eu Aham. acho tão bacana que a gente estava comentando ter esses podcasts aqui na cidade de Mineiras do Tietê. É o primeiro que tá tendo, né? É bem Aham. bacana isso daí, trazer a população para que mais gente conheça a gente da gente, né? Sim. O Guilherme, você nasceu aqui em Mineiro mesmo? Eu nasci em Itapuí, mas Itapuí? minha família era de lá, na verdade. A parte do meu pai é de Itapuí. Então, eu nasci lá, mas sempre morei aqui, né? Só fui lá, minha mãe só foi lá pra que eu pudesse nascer mesmo. A gente sempre morou aqui, desde quando eu nasci. Desde quando você nasceu, já veio vir pra Só cá. isso. A Tá. gente- E a carreira acadêmica? eu, Antônio Ferraz, né? Fiz a Antônio Ferraz, João de Matos. Fui pra FATEC. Prestei um vestibular lá, consegui, passei e fui fazer logística. E eu fiz o vestibular na FATEC, consegui passar e fiz logística. Formei em 2019. E recentemente eu fiz uma pós em supply chain, que é a cadeia de suprimentos, né? Que também fazia parte da minha grade curricular na FATEC, só que aí é uma especialização mais focada, né, no assunto. Que é a cadeia de suprimentos. Você saber todos os processos da empresa a qual você trabalha, desde a compra do material, da matéria-prima, né, dos insumos, até a entrega ao cliente final. Então, você tem métodos, você tem ferramentas para que você consiga trabalhar esse produto, você vai comprar, você vai processar ele, saber qual máquina vai passar, melhor funcionário para aquela máquina, você tem todo um processo, né? E você vai colocar quanto custou o processo daquele material, quanto custou esse funcionário, quanto custou a hora dessa máquina funcionando para produzir o material, e você vai colocar no fim do seu produto. E você tem meios, formas de trabalhar com clientes, para prospectar clientes, né? Você pode, por exemplo, assim, às vezes você ajudando o seu fornecedor, você consegue ter matérias-primas melhores, um exemplo. Você vai ajudar o cara a comprar. Você, assim, vou dar um adiantamento para você se virar e tal, tal, tal. Aí o cara consegue comprar mercadorias de melhor qualidade para fazer aquele produto para você. Então, são algumas estratégias que você vai aprendendo e você vai tendo aí no seu dia a dia para passar com. Tipo, fazia a gestão na transportadora. Então, eu tinha que usar isso tudo no meu dia a dia. Tudo que eu fui aprendido, eu consegui colocar em prática. Tá. E se fez pós, então, lá e você chegou a exercer o trabalho? Então, na verdade, eu comecei trabalhando aqui em Mineiros, na MVK, quando tava na faculdade já, né? Eu estudava e trabalhava na MVK. Aí, da MVK eu fui trabalhar de motorista na usina. Depois que eu saí da usina, eu consegui uma vaga de analista lá em Agudos, na Ambev. Aí eu fui morar em Lençóis e trabalhava em Agudos lá na Ambev, lá numa transportadora, era na lista de frota. Aí eu fiquei um ano lá, em Lençóis. E aí foi, acho que onde que abriu muito as portas pra mim. Eu já tinha me formado. Aí eu aprendi a fazer gestão, a mexer com as planilhas das transportadoras, programas, né, Uhum. SAP e tal. E, cara, foi onde que eu abri minha mente. Assim, só que eu saí de Mineiros, mas já pensando em voltar. Entendi. Você gosta de Mineiros? Eu gosto de Mineiros. Eu não me imagino fora de Mineiros TT. Não, não tenho essa imagem. Eu acho que eu sou muito ligado à tradição da cidade. Tradição de que, né, negócio de cavalgada, que a gente também tá fazendo, leilão. Você gosta? Gosto. Você anda a cavalo? Tenho, ando cavalo. Gosto desde criança. Eu achei que E você era mais de rock. De rock. também. Mas. Como que fala? Gosta de todos os estilos, que é. Aham. Mas aí eu tenho cavalo, ando a cavalo, gosto demais desde criança. Vaca, boi, essas coisas. A gente Uhum. sempre tava pro meio aí.
Então eu sou muito ligado a essas tradições. Ah, questões religiosas também, procissões, coisas do interior, né? Então eu gosto daqui, gosto de sair na rua, saber quem mora aqui, quem mora ali, quem é pai de fulano, quem é mãe de ciclano, filho. Então a gente ter esse convívio, eu acho que é muito bacana. Você, por exemplo, assim, se você vai numa cidade grande, você não conhece ninguém. Então você vai em Mineiros do Tietê, você conhece quase todo mundo e você é alguém. Você se sente alguém por ser de Mineiros do Tietê. Todo mundo conhece o Serginho, Uhum. entendeu? É bacana esse tipo de convívio, essa amizade. Você tem, mesmo que você não tenha aquela intimidade, aquela proximidade com a pessoa, você sabe quem ela é, onde ela trabalha, você conhece um pouco da índole da pessoa, né? Então, eu acho bacana essa coisa do interior mesmo. Então, quando eu morei em Lençóis, a Gabi, minha namorada, ela morava em Bauru. Ela trabalhava lá e morava lá e eu em Lençóis. E é pertinho, né, de Lençóis pra Bauru. Aí, às vezes eu saía de Agudos, ia trabalhar em Agudos, né? Saía de Agudos e ia pra Bauru. A gente passou o fim de semana. Cara, que eu ficava nervoso pra chegar em Bauru, tipo assim, sexta-feira, 6 horas da tarde. Demorava 5 minutos, 10 minutos pra andar uma rua, um quarteirão, com aquele monte de É. semáforo, né? Aí você é acostumado aqui, você vai lá, nossa, já ficava. Aí eu já chegava estressado no apartamento, falando, nossa, fiquei mó tempão nesse trânsito e tal, não sei o quê. Aí é onde que eu me fazia querer cada vez mais voltar pra cá. Só que eu tinha um receio. É, eu não tinha um salário tão bom na época lá, né? Era um salário base, né? Da profissão mesmo. E a experiência, né? Então, Conforme. só que aí eu fiquei pensando, puxa vida, cara. Desde o começo meio que passando apertado e tal, não sei o que, minha mãe ajudando. Eu morava numa kitnet e lá é muito caro o aluguel. Por causa da Bracel, que não sei o que e Aham. tudo mais. Então, tipo assim, era 1.000 e pouco de uma kitnet. Internet, água e força. Morava Que sozinho. valorizou ali, né? Eu valorizo demais, Super. cara. Aquela região lá é sensacional. E deu um boom muito grande. Aí então, cara, eu fiquei pensando. Falei, cara, eu vou ficar. Por causa da experiência. Aí até meus pais me ajudaram um pouco a ficar lá. Fiquei um ano. Aí chegou uma hora que eu não aguentei mais. Decidi vir voltar pra Mineiros. Aí eu, tipo assim, sabe quando você fica estressado, que você já não aguenta mais, as contas começam a virar uma bola de neve, tal, tal, tal. Eu falei, poxa vida, mesmo eu querendo, não vou conseguir mais ficar aqui. E já começou a ficar negócio em relação às contas, né? Começou a ficar muito poucos prós e mais contras. Então eu falei, vou ter que voltar para Mineiros mesmo, mesmo que eu fique desempregado, porque lá eu tinha custo de moradia, alimentação, transporte também, que eu vinha para Mineiros também todo fim de semana, bem dizer, ou vinha para Mineiros ou a gente ia para Bauru, mas a maioria toda a gente vinha para Mineiros. É, Então eu fiz uma forcinha de ficar um ano e depois eu retornei. Só que quando eu retornei sem nenhum tiro pra dar de profissão, de trabalho, não tinha nada na minha Uhum. cabeça. Aí acho que eu fiquei um mês e pouco, 2 meses parado. Apareceu uma oportunidade pra mim em Barra Bonita, né? Uma empresa de Itu que tinha caminhões na Barra, ali dentro da própria usina. E eles precisavam de alguém. Aí meu pai já tinha trabalhado na empresa, tudo, ligaram pro meu pai, se meu pai conhecia alguém, me falou, meu menino tá parado, tal. Fez logística, não sei o quê. Aí eu fiz a entrevista, acho que eu fiz umas 4, 5 entrevistas, né? Que essas empresas tudo Aham. faz uma aqui, depois faz uma online, não sei o quê, por WhatsApp, responde questionário. Aí depois de um mês, me contrataram. Aí quando eu fiquei lá, eu tive o auxílio de um outro gestor. O gestor me orientou como funcionava e tudo mais. Depois de 2, 3 meses o gestor saiu, acabou saindo da empresa. E eu fiquei sozinho. Aí eu fiquei, puxa vida, sabe, que não dá aquele susto, né? Porque quer queira, quer não, é manutenção, gestão, gerenciar, tipo, pessoal, eu fazia reunião com o pessoal da usina, ia dentro da raiz, eu tinha que responder por que o caminhão aconteceu isso, por que o caminhão não fez isso, produção tal, tá atrapalhando a produção por quê, qual que é meu plano pra... Então eu fui pegando um monte de estratégias, um monte de oportunidades que a Raizen também me cobrava
E eu aprendi essas ferramentas de trabalho, de gestão também, que eu achei muito importante para mim, né, crescimento pessoal. Então aí depois de um certo tempo eu fiquei 3 anos e pouquinho na empresa, até recentemente que a empresa acabou perdendo o serviço na usina, devido àquela, não sei se ficou sabendo, né, mas teve aquela questão de troca de CEO, Raizen vendendo Raizen em Uhum. outros estados, demissão em massa. Então acabou que a empresa que a gente estava acabou perdendo o serviço para uma outra empresa. Mas lá eu também aprendi muito, conheci muita gente, Barra Bonita também, que eu ficava lá o dia inteiro. Uma cidade que eu gostei muito também, que você vê que é parecido com Mineiros, é todo mundo gente simples, que conversa, todo mundo conhece todo mundo, é bacana pra caramba também. E aprendi muito lá, cara. Conversar com o fornecedor, explicar meu ponto de vista, explicar o porquê que tá acontecendo isso. E na usina, é uma coisa que eu tento trazer pra câmera, né, na parte de vereança, vamos falar assim. É assim, eu tinha que explicar por que o caminhão quebrou. Por que quebrou, tipo assim, quebrou um rolamento. Então, eu tinha que ir lá, tinha que pedir laudo pro mecânico, fazer um laudo, ajudar o mecânico a elaborar um laudo. Pegar desde quando colocou aquele rolamento no caminhão, por que aquele rolamento quebrou, fazia tudo um histórico e coloca as possíveis causas de quebra, tal, tal, tal. E investigava. A usina investigava e eu investigava junto. Pra tentar entender por que quebrou. Entendeu? Então, como eu aprendi a trabalhar muito com dados. E não no achismo. Então, tipo assim, na câmera mesmo. Eu acho que eu não posso levar um projeto. Eu falo, ó, eu acho que a câmera tem que ser pintada de amarelo. Não. Tá, Gui, por que que você acha que a câmera tem que ser pintada de amarelo? Ah, porque eu acho que fica mais bonito. Tá, mas e o custo disso? Qual vai ser o retorno? Qual a intenção? O que que vai causar a imagem na câmera para as pessoas? Que a gente, quer queira, quer não, se tratando de vereança, né? Eu acredito que a gente tem que passar uma imagem positiva para a população, né? A gente não pode ser pessoas, vamos falar assim, ruins, né? De má índole. Que a gente, quer queira, quer não, somos pessoas da lei que ajudam a administrar a cidade. Mesmo que a gente não tenha tanto poder quanto muita gente pensa, né? Que a gente fala, ah, vereador, nossa, tipo, não tem, cara. A gente é bem limitado também. É que a gente tem um acesso a um, a uns facilities, né? Vamos falar assim. Que a gente consegue agilizar uma lei, fazer um projeto e tudo mais. Mas confesso também que é bem complicado, cara. Mas por isso que eu bato em cima que assim, por eu ter vivido nesse meio, eu falo assim, eu sou bem de exatas, eu quero dados. Eu não posso trabalhar em cima de achismo, cara. Como que eu vou fazer um negócio, um projeto, alguma coisa que vai gerar custo e eu não sei nem o custo que vai gerar. Eu não tenho uma planilha, entendeu? Com os dados, com a relação de custo, de gasto de pessoal, de material. Eu não tenho previsão de quando ficar pronto, e se não ficar pronto e não sei o quê. Então, eu acho que assim, tudo tem que ser levantamento de dados para depois a gente começar a pensar, a projetar e colocar em prática. Tem todo um processo, né? Uhum. Vamos falar assim. Porque senão a gente fica trabalhando em cima de achismo. Ah, eu acho que assim é melhor. Não, eu acho que assim é melhor. E depois a gente só vê o prejuízo, talvez, lá na frente. Então eu não posso deixar esse prejuízo acontecer. Eu tenho que tentar antecipar ele o quanto antes eu conseguir. Quanto melhor eu puder trabalhar em cima dos dados que eu tiver, que eu obter, quanto mais dados eu colher, eu acredito, né? Minha visão, que seja melhor para um resultado. Quanto mais dados eu coletar, melhor meu resultado vai ser. Eu vou ter material para trabalhar em cima, material para pensar, material para chegar na onde eu quero chegar. É melhor do que se dar um tiro no escuro, né? Tá. E quando você candidatou a vereador, você já estava trabalhando ou não? Tava, Tava trabalhando na Raid. na raiz. Terceirizado. Tá. E o que que levou você a candidatar a vereador? Da família sua, tem alguém que já foi a candidata a político? Meu tio foi. Na verdade, tem dois. Três agora.
Quem que é o... Aqui em Mineiros é o Sidney Gasparotto, né? O Sidney Ele é seu teu. meu tio. E em Jundiaí eu tenho meu tio, o Albino Pepino, que morava aqui em Mineiros. Ele é vereador, foi vereador lá, né? Agora tem a última vereança. E saiu pra deputado estadual também. Ele é deputado hoje. Então ele ficou de suplente. Ah, Ele suplente. fez 45 mil Qual votos. que é a cidade que você falou o nome? Jundiaí. Ele é irmão da Áurea, da autoescola. Não é esse que mexia com o lanche? Que tem o Pampana lá, tinha, né? Pampana, é palavra pra mim dele. É, Ele quase ganhou de deputado. quase ganhou, ele tá de suplente atualmente. se não me Então ele engano. ficou bem conhecido. Ficou, ixi, ele é. Lá na região dele, ele é bem forte, né? Ele é. E ele trabalha na política hoje, alguma coisa? Eles de têm, assessor. eles têm imobiliária. Aí ele deixou de se candidatar agora na última eleição de vereador, né? Lá em Jundiaí. Ele foi o vereador mais votado. É, então, de Jundiaí. falaram dele, eu não lembro, mas eu sei dessa história, porque já Aham. comentaram essa história pra mim. Acho que saiu no áudio, no WhatsApp. Ah, lá de. Acho que foi o Botura que falou. É, pode ser. É o Botura que trabalha de Aham. açougueiro. E ele você fo- falando dele, eu acabei lembrando. Ele O que levou você a ser vereador? Você sempre pensou desde criança, você queria ser vereador, ser político? Ou foi agora assim, na última hora decidiu, eu falei, não, eu quero ser vereador. Cara, vereador. eu sempre odiei política. Você sempre... Sempre odiei política. Nunca gostei. Só que assim, quando fui em Lençóis, comecei a trabalhar, ver essa questão de gestão, comecei a aprimorar um pouquinho mais a mente, né? Abrir a mente. Eu tive o convite, né, pra ser vereador. E então eu falei assim, puxa vida, será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Eu fiquei naquela, cara, fiquei um tempão. Tipo, não vou, não Esse vou. convite veio de quem? Pelo Gustavo. Aí que meu pai, Gustavo, ele fazia umas reuniões com a população, deixava a população a par, né? Tá acontecendo isso na situação, na cidade, tá acontecendo isso, tal. E meu pai participava das reuniões. E ele conversou com meu pai e tudo, e meu pai falou pra mim, eu falei, pai, não sei, né, tal. Fiquei bem receoso. De quantos irmãos vocês são? Eu e meu irmão é dois só. Só vocês dois, você é mais novo. Eu sou mais novo. O Ju já acho que tem 34, eu tenho 28. E ele não pensa... Não. Ele tem o negócio do cross, né? Sim, mas é diferente É o pensamento. Não, já até cogitaram, né? Já chamaram ele já também, mas na época ele não foi. E agora ele tá morando em Lençóis, que ele abriu o cross lá. Justamente na época que eu tava morando lá também. Sim. Ele se adaptou a morar fora, né? É, Conseguiu. ele conseguiu. O negócio dele ficou lá, né? Acabou. Tem aqui o cross aqui, tem o cross lá. Uhum. E aí ele acabou, que ele ficou por lá mesmo e eu voltei. Entendi. Mas assim, aí eu recebi o convite, Serginho, e eu fiquei bem em cima do muro, cara. Falei, puxa, nossa, entrar nesse meio, tal. Aí eu escutei pessoas falando que ia se candidatar, que não sei o quê. Aí a gente, que nem no cross mesmo, a gente brincava, né, que eu ia me candidatar. Aí o pessoal falou, nossa, vai e tal, não sei o quê, bacana, interessante e tal. Aí eu falei assim, puxa vida, será que eu vou mesmo, né? O pessoal começou a dar uma comentadinha, fiquei meio... Você fica mais instigado ainda, né? Aí eu fiquei pensando, falei, tanta gente que vai também, né? Por que que eu não vou? Tipo assim, é que a gente tem isso com a gente, né? Eu sou, tipo, eu não vou roubar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer coisa errada, eu não vou fazer cagar, não vou atrapalhar a vida de ninguém. Então eu falei, então eu vou entrar, né? Se todo mundo entra também. E acabou que eu entrei e surpreendentemente deu certo. Não esperava que ia conseguir entrar, né? Assim, que nem quarto pra mim foi, nossa, tipo, eu fiquei espantado. E quando seu tio soube que você ia ser candidato a vereador? Ele... Conversou bastante com você? Então, eu conversei com ele, porque ele também tava na intenção de sair. Aí eu não sabia, né? Aí eu falei com ele, tudo, fui brincar com ele, né? Aí falou, ele falou, Gui, vê se você vai sair então. Se você for sair, o tio não vai. Eu falei, não, tem mais, se você for, não, fala, o tio já tá cansado, é muita dor de cabeça e tal, que não sei o que. Eu falei, não, tio, você que vê, né? Que até então não tinha nem dado. Aí, eu falei, não, pode ir. Eu falei, então tá bom. Aí eu me candidatei, me filiei ao PL e me candidatei tudo certinho. E agora, tamo aí. Tá. Antes de você entrar na Câmara, né? Antes de você entrar lá, antes de você sentar na cadeira, é uma visão. É. Né?
tudo a palavra é bonita, todo mundo conversa, é harmonia, paz. É como se fosse chegar no Natal. Depois que você sentou na cadeira, mudou muita coisa? Cara, mudou a responsabilidade, eu acho. Mudou a forma que eu mesmo me via, sabe? Eu acho que eu trouxe muita responsabilidade pra mim de ser uma pessoa muito mais correta do que eu era. De querer ser uma pessoa melhor. Porque, ô Serginho, eu vou falar pra você assim. Quando eu tava até pensando em me candidatar, né? Eu pesquisei, li, vi muitas coisas, sabe? Sobre política. E eu cheguei, tipo assim, uma conclusão. O que que é a política? O que que é o trabalho de um vereador? Cara, e da forma mais simples que eu consegui achar, é a forma de eu fazer as pessoas felizes. Por quê? Deixa fazer você feliz, quem precisa ficar feliz. É um meio, é uma ferramenta, o vereador, de você buscar emendas para a cidade, de você buscar projetos sociais, meio ambiente, causa animal, são algumas coisas que eu foco um pouco mais. Então, tipo assim, vamos lá, conseguir uma emenda de R$ 100.000 com o deputado que vai para custeio de medicamentos do pronto-socorro. Então você sabe que você está ajudando as pessoas que precisam daquele remédio a tomarem aquele remédio e, consequentemente, ficarem boas, terem uma vida melhor. Ou fazer um tratamento, ajudar para fazer um tratamento, conseguir um ônibus, ajudar a conseguir um ônibus que leva as pessoas fazendo tratamento fora. Então você está ajudando a proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, para que as pessoas tenham uma vida feliz. Então é uma forma de você ajudar ao próximo. Que eu sempre meio que tive isso comigo, né? É uma coisa, um dos fundamentos básicos, né? Até na lei de Deus, ajudar ao próximo. Então eu acho que é uma ferramenta maior para você poder ajudar ao próximo. Só que no meio do caminho você enfrenta a tal da politicagem. A gente aprende isso, infelizmente. Em determinados momentos você tem que aprender a lidar com isso, ou senão, cara, tipo, você é massacrado. Tipo, você já cai por terra tudo aquilo que você acredita, toda aquela vontade que você tem de fazer o bem, já desmorona. Então tem momentos que você tem que ser frio. Por isso que eu também acredito. Que eu falo a questão de dados. Eu tendo dados, eu não trabalho com achismo. Então eu mesmo fazendo algumas contas, fazendo algum projeto, eu posso ver que eu tô errado. Então, dá uma segurada, isso aqui não vai ser legal, vamos tirar. Não vou colocar, tem um projeto que eu vou pôr lá, sei lá, fazer alguma coisa. Não, esse projeto vai beneficiar X pessoas, mas vai atrapalhar Y. Ou vamos achar o meio termo, então não vamos pôr. Porque ou não prejudica ninguém, né? Tem que ser algo benéfico para todo mundo. Não posso fazer algo que vá prejudicar, sei lá, tipo, de 100 pessoas vai prejudicar 40, 30. É algo meio, você tem que pôr numa balança, que é meio irresponsável, né? Vamos falar assim. Tá. E uma das que você acabou de falar aí que você deu bastante atenção para a causa animal. Sim. Correto? Fora a causa animal, qual você tem mais? Serginho, eu sou mais focado assim. Eu acho que a saúde, ela é em primeiro lugar de tudo. Tudo, 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 tudo. Só que eu não deixo de trabalhar na causa. Eu ajudo também, vou atrás, peço emenda, tipo, pedir emendas para ambulância, para van, para deputado, sabe? Quando a gente foi para São Paulo, na Lesp. Mas eu acredito que, por exemplo, assim, o Dr. Cubano é um cara muito experiente na área. Ele tem muito mais capacidade do que eu de trabalhar na área. Mas não que eu deixe de atuar. Tipo assim, quando eu tenho alguma dúvida, doutor, eu ligo, tô com uma dúvida aqui assim, assim, o senhor acha que é melhor a gente fazer isso, fazer isso? E ele nos ajuda. Ele tá no meio, né? Ele é um doutor. Mas as principais que eu acabei focando é a causa animal, meio ambiente e esporte. Tá. São os 3 causas aí que eu tento, que assim, me adaptar melhor, né? Que a gente se dá melhor. Mas não que a gente tem que deixar as outras de lado. A gente tem alguns focos
né, diárias, mas a gente não pode deixar de trabalhar nas outras. Tá. Aí já vamos falar já da causa animal. Eu já perguntei para os outros vereadores, mas cada um tem a sua opinião própria, cada um tem a sua visão do que está acontecendo, né? Ah, essa container que tem aqui do causa animal, ela funciona ou não funciona? Por que que não está funcionando? Eu sei que quando você entrou, esse container já estava lá, Tinha. né? Não tem como cobrar isso aí. Mas, na sua visão, o que está acontecendo ali? O que já podia produzir? A gente sabe que tem uma cidade vizinha que é Dois Córregos, Sim. mas não é uma comparação, que eu não posso nem comparar com outra cidade. Pede Então, conta. assim, na sua visão, eu vi que lá em Dois Córregos é um trabalho bonito que faz lá em Dois Uhum. Córregos. Eu conversei com o Rui, e então é bem voltado, é como se fosse uma clínica mesmo, que atende não só para castrar. Não sei se é a forma correta de dizer, mas tem uma consulta Sim, sim. com os cachorrinhos, os gatos. Na sua visão, o que está acontecendo ali hoje no container? Cara, esse container a gente até solicitou ajuda para um deputado, tal, e ele explicou pra gente o que acontece com esse pet container. Vamos falar assim, isso é pelo que ele me falou, tá? Pelas informações que eu obtive. Isso daí, segundo eles, foi um projeto, acho que o Tarcísio, que estava com ele em andamento, e ele cortou esse projeto que viu que não iria dar fundamentos, não ia ser muito bom quanto ele esperava. Apesar de que para nós, que não temos nada na cidade assim em relação a isso, né? Até pouco tempo atrás, para nós é uma evolução. Mas foi cortado. Então teve algumas cidades que foram as últimas a receber. Então, tipo, Mineiros ficou bem lá pro rabo da fila. Então, Mineiros do Tietê foi uma das últimas cidades a receber, que foi, acho que foi Dois Córregos também foi uma das últimas, né? Só que recebeu um pouco antes de Mineiros. São Pedro, acho que tem Eu acho também. que Dois Córregos foi um dos primeiros que recebeu, eu acho. Então, Dois Córregos recebeu primeiro que Mineiros. Então, um dos primeiros de tudo, eu acho, não foi? Também não lembro, mas foi, eu acho. Porque aí que aconteceu? O sistema, o programa, ele tava rodando. Então, você conseguia montar, trazer o pet container, que era o mais difícil, e comprar os equipamentos para pôr lá dentro para você poder colocar ele em funcionamento. E Mineiros, quando chegou, aí já chegou, já tava aquela questão de política, não sei o que, já dá aquela pausa, já dá aquela esfriada. Talvez tenha algumas partes burocráticas que ficam paralisadas até em questão de época de eleição, né? E vai atrasando mais ainda o processo. Cara, que é muito burocrático, muito, Serginho. Se você começar a analisar, você vai ver o tanto de itens que tem lá para você seguir. Então, quando o Fabrício entrou de diretor do meio ambiente, né, e consequentemente da causa animal, cara, ele foi uma pessoa assim, peça-chave para conseguir. Porque era algo que tava meio morno, tava meio parado. Então, quando o Fabrício entrou, a gente já começou a fazer reunião com ele, a gente fazia reunião da causa animal, ele ia lá, escutava a gente tudo e a gente batia em cima desse pet container. Ele foi atrás, ele fez uma lista lá, você imprimiu uma lista pra gente ver o que precisava e o que ele ia correr atrás. Pra pôr no pet, pro pet poder funcionar. Então você tem uma série de equipamentos. Por exemplo, você tem que ter um armário que ele é de ferro, mas a porta tem que ser de vidro. É igual é especificação do CRMV, que é os registros dos veterinários lá, né? Então você tem que seguir todos os parâmetros. Você tem que comprar o armário ideal, você tem que comprar o tanque de inox, você tem que comprar a mesa de inox, tal, tal, tal. E o Fabrício foi atrás. O Fabrício tá comprando as coisas, chegou, acho que praticamente uma boa parte já. Estava, se eu não me engano, só esperando a resposta do CRMV para poder colocar em funcionamento. A partir do momento que saiu essa autorização, ele vai poder funcionar. Então, estava no aguardo aí dessa autorização. E acho que teria que fazer ligação de força e colocar uns corrimão lá para que se enquadrasse no projeto, né? Do CRMV. Então, eu acho que não demora muito para ele começar a funcionar.
Porque agora que o Fabrício começou a correr atrás, tudo mais, tá chegando as coisas, já chegou uma boa parte, a gente vai conseguir abrir ele. Ainda mais agora que o Gustavo também tá criando a diretoria da Causa Animal. A gente fez uma indicação, foi eu e a Mara que fizemos a indicação, conversamos com ele, batemos em cima do Gustavo, a causa tá quase nada, não tinha causa em Mineiros. Tava meio que bem largada, gente, todo mundo reclamando de cachorros pra rua, gato pra rua, e realmente, se você anda pra rua tem um monte. Então, a gente começou a bater muito em cima e ele vai criar, tá sendo criada a diretoria na Causa Animal, já tá na Câmara o projeto. A abertura do pet container. E a gente tem um veterinário, já tem um veterinário, muita gente não sabe, mas a gente tem um veterinário aqui de Mineiros, né? E ele atende. Então a gente tem bastante cachorros, gatos que a gente vê pela rua, né? Realmente tem. E a gente tem um veterinário na cidade também. Que quando abriu o concurso pra ele, já é desde do 2022, 2023, acho que ele já tem veterinário aqui na cidade. Só que esse concurso foi pra meio período. Então ele trabalha apenas depois do almoço. Hoje, como ele não tem um lugar pra atender, ele vai na casa. Você liga lá na casa da agricultura, ó, tem um animalzinho assim, assim. E ele vai até a sua casa. Ele é daqui? Ele é de Jaú. John. Ele vem todo dia depois do Vem almoço. todo dia. Então ele vai até a sua casa, faz o atendimento, dá um... só que ele só pode fazer coisas básicas, Serginho. Infelizmente, por enquanto. Por quê? Ele tem a capacidade, ele faz cirurgia em Jaú, castração, todo tipo de cirurgia. E ele falou, cara, Gui, eu adoro, só que eu não tenho recursos no momento. Então... tipo assim, a gente não consegue explicar tudo pra população, né? Mas além do pet container, que a gente tá batendo em cima, tá correndo atrás, estamos ajudando o Fabrício, buscando os materiais pra colocar lá tudo, a gente solicita por fora também, que o Fabrício faz um levantamento do que o veterinário precisa pra ele trabalhar da melhor maneira possível. Porque o conhecimento ele tem, o veterinário a gente só tava precisando de recursos. Aí o Fabrício também já fez o levantamento, tudo mais, junto com o veterinário, de remédios, as coisas que precisa, sabe? E agora eles estão indo atrás pra comprar, sabe? Pode falar, é que ela vai fechar a porta. Então aí eles estão indo atrás pra comprar também. E quando o pet container ficar pronto, assim, vamos falar assim, quando ele estiver autorizado a funcionar, a gente vai tentar, vai passar a ser atendido lá os cachorros. E o veterinário ficaria lá. E já tem um ambiente melhor, tudo preparado, né? Porém, Sérgio, eu já até adianto que a gente é limitado em algumas coisas com o pet container. Ah, Gui, mas por quê? Vai poder fazer cirurgia? Não vai. Vai poder fazer uma castração? No momento, não. Mas por que, Serginho? Não é porque o veterinário não quer. Não é porque a gente não quer. Não é porque o Fabrício, o Gui, ninguém quer. É porque é proibido. Esse pet container, ele vem pra, tipo assim, atendimento primário. Vamos falar assim, sabe? Só que com ele e com a diretoria, a gente achou uma alternativa. Com o pet container aberto, com a diretoria aberta, a gente tem a possibilidade de terceirizar. Então, tipo assim, pode ser que o procedimento não vá ser realizado no pet container. Que ele não vai conseguir. Mas não porque a gente não quer, porque é proibido por lei. Mas a gente consegue encaminhar para clínicas terceirizadas da prefeitura. Tá, preciso de uma castração. Tá, um exemplo, né? Vamos falar assim, o pet container não oferece. Mas a gente consegue ver, encaixar e fazer numa clínica veterinária. E eu acredito que de início não vai ser assim, portas abertas, né? Porque como a diretoria está sendo criada agora, o pet container vai abrir, provavelmente logo, né? Não vamos ter tanta verba no momento para que a gente consiga fazer amplas cirurgias, castrações e tudo mais. Mas o básico a gente vai ter que fazer. Então a gente tem a possibilidade de requerer verbas com o município, do tesouro do município, também solicitar emendas, né, de deputados, que né, a gente acompanha lá também o Rafael Saraiva, por exemplo, que é da causa, que vai nos ajudar, vai dar 250 castrações pra gente, que é uma ONG que vem, e vai dar um valor também pro pet container. Ele falou assim, se vocês conseguirem funcionar lá tal,
eu consigo lá liberar um valor X pra vocês. Eu falei, não, beleza, Rafa, a gente vai então trabalhar em cima. Tanto que é por isso que eu e a Mara, a gente tá trabalhando em cima. A Carla também tava junto com a gente quando a gente conversou com o deputado. A Carla também ajudou bastante a levantar as informações, correr atrás, pesquisar pessoas de outras cidades, que nem tem o Odair em Jaú, que é muito bom também. E a gente começou a correr atrás dessas verbas pra quê? Depois que a prefeitura colocasse em funcionamento, depois que tivesse em funcionamento, a gente conseguisse verba pra trabalhar. Aí até o deputado falou, Gui, Mara e Carla, se vocês conseguirem pôr pra rodar, ajudarem a colocar pra rodar, eu vou conseguir talvez aí destinar uma verba anualmente pro pet container. Então, tipo assim, amém. A gente vai ter, além do valor da prefeitura, a gente vai ter um extrinha de um deputado, né? Uma parceria que a gente iria fazer. Mas pra isso a gente precisa colocar ali pra rodar. Tá. É... Vamos. Você falou da causa animal, tudo. Você tem algum deputado que te apoia você como vereador? Assim, um deputado seu, assim, aí você vai me apoiar, esse que me ajuda, aí você vai. Já Cara, tem um certo pra você ou não? então, é uma questão assim que eu tô ficando assim meio que neutro por enquanto. Por quê? O meu tio ele vai sair novamente. Então eu pretendo apoiar ele como deputado estadual. Federal, eu tô acertando com um ou outro e acho que logo eu consigo alguma coisinha aí com um deputado federal, uma parceria. Viu? E se quiser, pode fazer um convite pra ele, se ele quiser vir aqui, Sim, né? Você pode vir você e ele aqui, seu tio. Seu tio, né? é, E pro pessoal aqui de Mineiros. conhecer ele. Lembrar também, né? Porque É, ele já é. então, quando teve a eleição, ele fez alguns votos aqui, né? Eu acho, cara, eu não lembro muito certo, mas eu acho que ele não ganhou por 300, 400 votos. Ele fez 45 mil e pouco. Então, tipo, ficou bem na trave. É. E muita gente, depois da eleição, veio e falou, viu, não era seu tio que era depois? Eu falei, era. Pô, mas eu já não lembrava dele, se ele tivesse vindo aqui, tal, tal, tal. Então, você traz a recordação É. pras pessoas, a pessoa lembra da pessoa. É, pra já marcar, agendar um mês certo, sabe? Um dia Sim. certo, lá perto do final do ano, porque é pro ano que vem já, né? É, já ano que vem. Que Agora agora, pro pessoal começar a entender. porque ele não foi de vereador, por causa dessa intenção de deputado estadual, e meu primo, que é o filho dele, saiu de vereador e ganhou também. Entendi. Então, meu primo continua de vereador e ele vai tentar pra deputado. Ah, já deixa o convite, aí você fala pra ele, Sim. falou, tio, o Sérgio lá de Mineiro e tal, e... Porque é bom, porque aí pelo menos um reforça na região nossa aqui também. Já vai, pode falar com ele, né, marcar até esse ano ainda, se tiver alguma Isso, vaga. porque aí ano que vem vai Porque ser ano que corrido. vem, cara, nossa, ele fica na correria pra caramba. imagino. É duro de pegar Imagino. ele depois. Tá. E você como vereador, você tá feliz como vereador hoje? Cara, assim, deu uma amenizada depois que eu acabei saindo do meu serviço, né? Eu tava com muitas obrigações, muitas coisas na cabeça. Mas agora deu uma aliviada. Tá um pouco mais tranquilo, sabe? Mas é uma vida difícil. Tá. E você pretende sair de novo como vereador no próximo? Momento não. Você não quer continuar na... No momento não penso, Sérgio. Não sei como que vai estar daqui 3 anos e meio, né? Mas no momento eu não penso. Que pesa um pouco, né? Cara, pesa, é obrigações, é responsabilidade. Encher assim, certas picuinhas, gente falando mal, sabe? Coloca coisa que não tem. Então você fica meio. Precisa, né? Sim. Tipo assim, precisa disso. Poxa, Tem tipo, que ter... tem que ter jogo de cintura, tem que ter marido. Separar a emoção E pra tem não... que ter frio. É. E é isso, cara. Tipo, se você levar tudo pro pessoal, você não trabalha. Não. Você não consegue sair do lugar. Então você tem que. Você filtra muito bem filtradinho. Que nem eu falo. Por isso que eu levo tudo na base de dados, de informações. E não pro psicológico, não pro pessoal. Né? Daí, quando eu tenho os dados, eu consigo enxergar melhor o que tá acontecendo. Se eu tô certo ou se eu tô errado. Tá. Se eu tô errado, amém. Então. E você trabalhando com o Chitinha hoje, né? Você tem... É bem próximo, né? Ou não? A gente. É assim, eu tenho a proximidade dele quando é questão de vereador, prefeito, assim. Sim. Eu conhecia ele antes até no particular, né? Que ele morava perto de casa até.
Mas a gente nunca tinha, assim, tanta proximidade. Agora que a gente tá... Tá. E que você vem vendo o trabalho dele nesse período? Sérgio, é difícil de eu passar para as pessoas que estão fora, que estão, vamos falar assim, fora da política, né? Por quê, Sérgio? Às vezes é um projeto que é apresentado na Câmara, ele é falado, ele é apresentado de uma forma, e ele é totalmente oposto. E assim, cara, se você tem dúvida, é que nenhum munícipe vai fazer isso. Se você tem dúvida de algum projeto, você tem total liberdade para ir na Câmara, falar, ó, vocês podem me apresentar um projeto para mim? Ou você vai lá e você vai ler. Falou, ó, gente, eu não entendi. Será que o advogado, o jurídico podia me explicar do que se trata? Você vai ter toda a explicação que nós vereadores temos, cara. Então, tudo que eu faço, tudo que eu tento fazer lá é tudo com segurança, porque tem eu tenho certeza que o advogado vai estar a favor ou contra. E o Gustavo, assim, eu acho que dificulta um pouco o trabalho dele, essas questões, né? Mas eu acho que se a gente pôr na ponta do lápis, analisar, Sérgio, a gente tem que entender. Ele é o prefeito da cidade. A cidade tem os impostos que são recolhidos, tesouro direto, né, da cidade. E é X, é aquilo. Então, eu vou crescer mantendo a minha renda, você na sua casa. Você ganha 2,5. Você gostaria de ganhar 3? Todo mundo ia gostar de ter um aumento. E tipo assim, eu vejo muita gente reclamando que ele sai, que ele viaja muito e tudo mais. Mas, gente, se ele ficar atrás da cadeira, respondendo perguntas das pessoas, não terceirizar essa função, tipo, pro assessor dele, alguma coisa assim, até pra Câmara, né, vamos falar, ele não consegue ir atrás de recurso. Ele não consegue ir atrás de dinheiro pra cidade. Então, no meu ponto de vista, ele está fazendo a coisa correta, a forma correta de se trabalhar, de se fazer gestão. E ainda que eu até seria um pouco mais contido que ele, ainda ele consegue gastar aqui, ajeitar aqui, arrumar lá, bem devagar, bem aos poucos, porque assim, gente, o que a população tem que entender? Ele não tá com superávit, não tá com dinheiro sobrando em caixa pra ir lá e falar, ó, vou arrumar todas as ruas da cidade, vou arrumar o pronto atendimento, vou construir isso, vou reformar a rodoviária. Não tem, cara. E a gente tá no praticamente aí sexto mês de mandato e a Câmara começou a funcionar em fevereiro. Então dá 5 meses, praticamente, que ele tá trabalhando com o Legislativo e o Executivo juntos, 100%. Em 5 meses. Não dá pra fazer muita coisa ainda. E tem uma outra questão, Sérgio, que a gente precisa passar para a população também. Ano que vem tem eleição. Então, agora, esse ano, cara, infelizmente ou felizmente, é uma corrida. Quem chegar primeiro no deputado leva as emendas. Então, como que o prefeito vai ficar sentado na cadeira, sendo que todos os outros prefeitos, vereador, estão tudo correndo atrás do deputado para trazer dinheiro para a cidade? Aí, tipo assim, o deputado, ele tem um valor X para destinar para quem ele quiser, para qual projeto ele quiser. Então você tem que chegar com ele com um projeto feito. O Gustavo, eu aprendi isso com ele, né? Falei, toda vez que você for um deputado, leva um projeto feito. Não fala assim, deputado, eu acho que tem que ter um aeroporto em Mineiros do Tietê. Leva lá, porque leva os dados, tudo, apresenta. Que aí você tem mais força. Então ele tá fazendo essa corrida. Tipo, tentando chegar em o máximo de deputados que ele consegue para trazer recursos para a cidade. Eu não sei falar, mas eu acho que ele já conseguiu mais de 3, 4 milhões para a cidade. Nessas andadas que ele deu, nessas viagens que ele está fazendo. Então, é justificável para mim, que tô no meio, que tô vendo a arrecadação que ele tá conseguindo. Ele posta bastante coisa. Se você acompanhar, ver os valores que ele arrecada, que o deputado dá, as emendas e tudo mais, faz as contas. Você vai ver. E tipo assim, se ele não tivesse feito isso, Mineiros não teria ganhado esse dinheiro. A gente estaria estagnado no mesmo valor que a gente recebe todo mês. Seria a mesma coisa da pessoa estar recebendo 2.500 todo mês. Agora a pessoa vai receber 3, vamos falar assim. É melhor. A gente consegue fazer mais coisa. Então, eu acredito que esse ano, talvez agora até já deu até uma esfriada, né? Ele vai continuar viajando, ele vai continuar buscando recursos fora para trazer para nossa cidade, que eu acho que é o correto. Até da gente vereador também. Que eu acredito que assim,
Tem que fiscalizar, tem que olhar, mas eu acho que 50, mais até 60% da gente, da obrigação da gente como vereador, é mais buscar soluções, né? É buscar emendas, trazer um projeto, pensar, desenhar, colocar no papel, pensar como que ficaria melhor, quem vai ajudar, quem vai atrapalhar e trazer pra cá. Viu, já que você respondeu a pergunta, você não sabe se vai se candidatar de novo a vereador, mas e você, Guilherme, conforme vai passando o tempo no próximo, pode ser que vai amadurecendo essa ideia, né? Mas vamos supor, imagina se daqui 8 anos, você não podia ser a prefeito de Mineiros? Com a Cara, experiência que você... Porque eu falo assim, ó, você é um cara estudado, né? Você acabou de uhum, falar, você gosta de dados, é o que a gente precisa, sim, né? É um cara que tá em busca de melhoria, busca de projeto, busca vamos falar assim, ó. Primeiro você vai fazer a vistoria se aquilo dá certo ou não, é. né? Primeiro tem que pensar se. Mas você não pretende, assim, no próximo, daqui a 8 anos, vamos supor assim, se amadurecer. Você não podia. Cara, tudo é possível, mas hoje eu não consigo ter essa mente, sabe? Não E tenho essa alguém fala cabeça. isso pra você? Ah, você escuta, de alguma aqui, ali, dá um pingado, mas dá receio no momento. Tem muita coisa pra aprender, muita coisa que eu ainda não sei. Não sei como que vai ser. Hoje, tipo assim, hoje eu acho que eu não me candidataria nem a vereador na próxima. Que chegou uma época que começou a ficar bem bitolado, sabe? E aquela pressão na cabeça, um monte de coisa e tal, não sei o quê. Até quando você faz coisa boa, você tava sendo julgado, né? Então, eu pensei assim, falei, cara, não vale a pena. Tava sossegadinho no meu serviço, tava quietinho lá, o que que eu fui me meter, né? Não devia ter feito isso. Aí, aí depois passou o tempo, deu uma acalmada, aí Tá. foi, Ó, antes pra finalizar, antes pra finalizar aqui, você falou que tava sossegado, mas eu ia lembrar um negócio, mas acabou passando, deixa pra próxima vez quando você vir. Quando a gente vai encerrar o episódio, eu faço sempre a última pergunta, né? Quando a gente encerra o episódio. Qual é o sentido da vida? cara, pra mim, difícil de falar, mas acho que pra mim a, a vida é simples, né? Eu acho que é você trabalhar, você acordar, conquistar, vencer suas batalhas, conquistar seu pão de cada dia e só que sempre buscando a melhoria pessoal e também do comunitário, tentando ajudar quem está à sua volta, tentando ajudar também a sua comunidade. É, a gente vê, tipo assim, eu sigo bem essa questão da igreja, né? Que a gente escuta em missa, essas coisas, os padres falando, ajude o próximo. Então, é gostoso você ver você crescendo. Você se sente bem. Mas quando você vê alguma pessoa próxima de você crescendo também, saindo de um aperto, saindo de uma dificuldade, automaticamente você fica aliviado também. Então então eu acredito que assim, a vida é simples, você tem que trabalhar, comer, tudo, estudar e ajudar o próximo. São alguns dos pilares que assim que eu vou tentando seguir. E o próximo que eu falo também é tanto pessoas quanto animais, que é a parte que eu também atuo, que eu gosto bastante de animais, que eu tenho muita pena, vamos falar assim, porque animais não falam, né? Não podem reclamar que nem a gente. Então, é sempre essa questão de ajudar bastante o próximo também. Obrigado por você participar desse episódio, Claro, viu, Guilherme? eu que Que Deus agradeço, Serginho. abençoe, tá? Amém. Obrigado. E Obrigado. é isso aí, pessoal. A gente tá encerrando o episódio de hoje. Muito obrigado.